Lampião e seus homens olhavam firmemente o fazendeiro e seus jagunços. Quem se mexesse primeiro ficaria mais furado que uma peneira, cheios de balas e pólvora. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. No sertão seco de Pernambuco, uma mulher chegou arrastada por um jegue, com os pés em carne viva e o corpo marcado a ferro. Ela não pedia ajuda, pedia justiça. Por trás do sangue e da poeira, carregava um nome que fazia os mais valentes tremerem. Mas naquele dia, quem ouviu sua história foi Lampião. E o que começou com uma denúncia solitária, terminaria com fogo cruzado, vingança e um coronel humilhado diante do povo que ele tentou calar. Os homens estavam descansando sob a sombra curta dos mandacaros, ajeitando as cartucheiras, quando o vaqueiro apareceu montado num jumento cansado. Na cela, o que parecia um saco de trapos, revelou-se uma mulher desmaiada, os cabelos grudados de suor, a pele manchada de sangue seco, a boca ressecada de sol. Lampião se levantou, sem dizer palavra, os olhos apertados contra o clarão da caatinga. O vaqueiro parou a 2 metros e falou como quem entrega uma praga. Encontrei essa alma caída perto do riacho do Angico. Disse que fugiu da fazenda do coronel Firmino Bandeira. Beatriz estava viva, mas no limite. Quando abriram a camisa rota dela, viram no ombro esquerdo a marca de ferro quente, as letras FB afundadas na carne como gado. Um dos cabras sussurrou um palavrão. Outro desviou o olhar. Lampião se ajoelhou, tirou o cantil da cintura e molhou os lábios rachados dela com cuidado. Ela estremeceu, abriu os olhos como quem volta do inferno e encarou o homem com chapéu de couro bordado. Meu irmão tá lá ainda, enterrado vivo naquela mina. Eu fugi, mas ele ficou. A voz saiu rascante, quase sem força, mas clara. Lampião ficou em silêncio por longos segundos. Depois se levantou devagar, os olhos fixos na linha do horizonte onde o calor fazia a terra tremer. Voltou para a lona onde guardava o bornal e retirou um pedaço de pano dobrado. Dentro, um pequeno terço, meio quebrado. Passou os dedos pelas contas e guardou de novo. Se ela tiver dizendo a verdade, murmurou, aquela fazenda vai virar lembrança, e das piores. Os cabras não perguntaram nada, já conheciam aquele tom. Quando Lampião baixava o chapéu até a sombra cobrir os olhos e apertava o punho do rifle, era sinal de que a estrada ia se encher de bala. Mandou buscar água limpa, mandou que Amaro fizesse um caldo ralo de feijão com farinha e pediu que não forçassem a moça a falar mais nada naquele dia. Ela já disse o necessário. O resto a gente vai descobrir com os olhos. No fim da tarde, quando o sol batia de lado nas pedras e fazia tudo parecer mais quente, Lampião chamou seus homens em roda. Ao lado da fogueira apagada, fitou cada um com calma. Lá, pras bandas de floresta, tem um coronel marcando gente como bicho. Esconde ouro que rouba de pobre. Compra juiz, compra soldado, compra o silêncio de cidade inteira. Os homens não disseram nada. Esperavam o resto. E Lampião continuou. Mas não compra a gente, nem medo nosso, nem nosso sangue. Vamos ver se esse coronel é valente mesmo, ou se só manda bater em mulher. Fez-se um silêncio pesado. Só o vento entre os galhos secos respondia. E então, como quem fecha a promessa, Lampião cuspiu no chão e completou. Amanhã a gente parte. Hoje, ela dorme em paz. E amanhã ele acorda com o inferno batendo na porta. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Na manhã seguinte, o dia clareou rápido, com um céu azul lavado que não prometia sombra. Beatriz acordou antes do sol subir por completo, ainda fraca, mas lúcida. Sentou-se com esforço e pediu que chamassem Lampião.
Ele veio sem pressa, mas atento. Sentou-se sobre um tronco próximo e ficou escutando. Ela começou a contar, e cada palavra parecia uma facada contra o silêncio que o sertão sustentava há anos. Contou que o coronel Firmino Bandeira dominava toda a região entre Floresta, Cabrobó e Petrolina. Tinha gente plantando e colhendo para ele sem nunca ver moeda. Nas vilas, oferecia trabalho com comida certa, uma cama, umas moedas em réis. Mas quem aceitava era levado à força para uma área de escavação perto da Serra do Umbuzeiro, onde tiravam minério do chão em buracos fundos, sem água potável, sem descanso, com o sol quebrando a moleira. As famílias inteiras eram levadas para lá. Ao chegarem, tomavam seus papéis, seus documentos e ouviam do feitor: vocês têm uma dívida com a casa do coronel. Alimentação, transporte, instalação, até pagar, trabalham. E esse até pagar nunca chegava. O salário prometido era uma mentira. Recebiam fichas que só valiam na venda da própria fazenda, com preços que pareciam zombaria. Era um sistema de dívida infinita. Beatriz descreveu o barraco onde dormia com outras 8 mulheres. O chão era de barro, as paredes de palha. As marcas nos braços e nas costas não eram cicatrizes isoladas. Ela carregava nas carnes o diário de quem passou tempo demais como escrava. O ferro quente com as iniciais do coronel era usado como se fosse normal, um símbolo de posse. Diziam que era para evitar fuga, como se a gente fosse animal de fazenda, sussurrou. Mas o que doeu mais em Lampião foi o que ela disse por último. Toda semana ele mandava buscar uma moça nova. Entre as filhas dos peões, escolhia como quem escolhe um corte de carne. Levavam para Casa Grande e quando voltavam, voltavam caladas. Ou nem voltavam. Os homens de Lampião ouviam calados, muitos com os punhos fechados, as veias do pescoço saltadas. Alguns cangaceiros eram filhos de lavradores, netos de mulheres, que viram de perto esse tipo de coronelismo que mandava mais que padre, juiz ou delegado. Lampião não interrompeu em nenhum momento. Quando Beatriz parou de falar, respirando com dificuldade, ele ficou de pé e disse: o que essa moça viu é só a ponta. Tem mais gente enterrada em buraco, tem mais sangue no chão dessa fazenda do que água no açude, e cada gota vai ser cobrada. Mais tarde, ao se afastar com Sabino e Zé Baiano, traçando a rota até as redondezas da fazenda Boa Esperança, Lampião disse apenas: dinheiro demais e medo de menos sempre deixam brecha. Vamos descobrir por onde esse homem acha que é Deus, porque ele vai aprender a sangrar como homem. O mapa que Lampião desenhava na terra com o cabo do punhal não era perfeito, mas bastava. Ao redor da fogueira apagada, os homens o escutavam como se cada palavra fosse uma sentença. Ele dividiu o bando em 3. Um grupo iria sondar as estradas que cercavam a fazenda Boa Esperança. Outro investigaria os arredores dos povoados de Lagoa do Mato e Umburanas. E o terceiro, liderado por ele, cuidaria da parte mais delicada: infiltrar uma rede de informações sem levantar poeira. Mandou Zé Sereno e Candeeiro se passarem por vendedores de rapadura e farinha em feiras nas redondezas. Pescador pesca com linha fina. A gente vai pescar com conversa miúda. A ordem era simples: ouvir o povo, entender por onde circulavam os jagunços, onde ficavam os armazéns e quem mais trabalhava sob o punho do coronel. Em troca, entregavam pão doce, histórias inventadas e simpatias de quebranto. Não demorou muito até que um deles voltasse com uma pista importante. Um velho tropeiro de nome Sebastião contou entre uma pinga e outra sobre um túnel antigo que ligava a parte de trás dos galpões de armazenamento até a beira do riacho, construído na época da cheia de 1917. Segundo ele, servia para esconder ouro ou escapar em caso de levante. Ninguém usava mais, mas ainda estava lá, semi-oculto entre pedras e mato fechado. Além disso, souberam que alguns peões estavam nervosos.
Tinham tentado iniciar uma rebelião meses antes, mas foram traídos por um vaqueiro que buscava recompensa. 3 foram mortos, enterrados sem reza perto do chiqueiro. Desde então, o medo cresceu, mas a raiva não sumiu. Tem gente lá dentro que ainda quer lutar. Só precisa saber que não vai morrer sozinho. Lampião ouviu tudo e ficou um tempo calado, com a cabeça baixa. Depois se levantou, amarrou o punhal na cintura e falou: se o inferno se abriu naquele lugar, a gente vai entrar por baixo, como cobra que espreita por dentro da terra. Na noite seguinte, reuniu os homens sob um umbuzeiro velho. Eram 42 cangaceiros ao todo. Rostos queimados de sol, olhos atentos, mãos acostumadas a apertar o gatilho sem tremer. A fogueira já tinha virado brasa quando ele falou: o coronel tem mais homem, mais bala, mais dinheiro, mas não tem nossa coragem e não tem o povo. Quem quiser voltar, pode ir. Não tem vergonha nenhuma nisso. Mas quem vier comigo, venha sabendo que vai olhar no olho do diabo. Ninguém se mexeu, nem os mais jovens, nem os mais velhos. Foi Zabelê quem respondeu primeiro, coçando o chapéu de couro: se Lampião vai, eu vou, e que Deus se deite onde puder. Outros assentiram com a cabeça. Não houve alarde, nem grito. Só a certeza seca e firme de quem sabia que não lutava por medalha, lutava por memória, por nome limpo, por justiça esquecida no mato. Antes de sair, Lampião olhou para o céu limpo e disse quase num sussurro: ninguém reza para santo covarde. E hoje vamos mostrar que fé também anda de punhal na cinta. A lua nova cobria o céu com um breu grosso, daqueles que o sertanejo respeita. Sem estrelas, sem vento, sem o canto dos galos. Só o som abafado dos passos cautelosos, o couro das alpercatas roçando na terra seca e os estalos ocasionais de galhos sob o peso dos cangaceiros. O grupo avançava em silêncio, como se pisasse sobre promessa antiga. Lampião ia à frente, guiado por um garoto magro de nome Caíque, filho de um ex-peão da Boa Esperança que conhecia cada vereda da região. Tinham saído de madrugada de um ponto entre Serra Talhada e Triunfo, cortando por trás das formações rochosas e margeando o riacho das Lajes, onde o acesso ao túnel havia sido confirmado. A entrada estava exatamente como disseram, coberta por pedras, folhas secas e uma cerca antiga caída. Parecia apenas um buraco esquecido, mas logo que removeram os obstáculos, o cheiro de terra úmida e podridão subiu feito vapor. A boca do túnel era baixa. Tinham que entrar curvados, uns quase de 4. A escuridão lá dentro era densa e a única luz vinha de 2 lamparinas de querosene cobertas por panos para disfarçar o brilho. O túnel seguia em linha torta, escavado no barro e nas pedras. O ar era pesado e o chão escorregadio. O silêncio era tão grosso que dava para ouvir os pingos d'água escorrendo das raízes no teto. Um dos cangaceiros, chamado Fumaça, escorregou e caiu de lado, mas ninguém riu. Não havia espaço para leveza naquele momento. Após quase 20 minutos de caminhada sufocante, alcançaram uma parede de barro socado. Do outro lado, segundo Caíque, começava o antigo galpão de ferramentas da fazenda. Lampião encostou o ouvido. Silêncio. Chamou 2 homens e, com facões, começaram a rasgar a parede. Lentamente o barro cedeu, revelando uma fresta. Olharam. Estava vazio. Apenas pilhas de sacos de estopa, pás, picaretas e o cheiro de ferrugem e mofo. Um a um, os cangaceiros foram entrando no galpão. Tinham invadido a fazenda Boa Esperança sem disparar um tiro. Do lado de fora, a distração também começava. Corisco e seus 12 homens cavalgavam em linha pelas margens da fazenda, armando pequenos estalos de fogueira e disparos aleatórios para chamar a atenção das torres de vigia. Era teatro, mas funcionava. Os jagunços correram para reforçar os portões da frente, deixando desguarnecida a parte de trás. Foi nesse instante que os trabalhadores, escondidos nos barracos da senzala, souberam que era a hora.
Um deles, Caio, irmão de Beatriz, tomou coragem e golpeou o capataz que vigiava a entrada dos fundos. O grito do homem ecoou pelo terreiro, rompendo o silêncio da madrugada. Isso foi o estopim. Lampião ouviu o som e sussurrou com firmeza. Começou. Então, como quem rasga o próprio chão, os homens de Lampião saíram do galpão, armados com rifles, facões e a certeza de que não havia mais volta. A fazenda que sangrava o povo agora tremia sob os pés de quem veio cobrar cada gota derramada. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O alarme ecoou primeiro na torre central da fazenda, uma sirene improvisada feita com ferro retorcido que, ao ser batido com uma marreta, fazia um som seco, metálico, que cortava o silêncio como faca. Os jagunços que restavam nos fundos, uns 12 homens rudes, pagos com notas amassadas de 1000 réis e promessas de terra que nunca vinham, tentaram reagir, mas já era tarde. Quando ergueram os olhos, viram os vultos surgindo da escuridão como assombração antiga. Lampião saiu na frente, rifle Winchester na mão, chapéu de couro reluzindo sob a tênue luz da madrugada. Não gritou, apenas apontou. O primeiro tiro veio seco, certeiro, atingindo o ombro de um dos homens do coronel. O restante dos cangaceiros avançou com precisão. Cada um sabia o que fazer. Não havia espaço para hesitar. Ali não era apenas uma emboscada, era um acerto de contas. Os trabalhadores libertos tomaram coragem ao ver o bando agir. Armaram-se com enxadas, paus e algumas espingardas enferrujadas escondidas há anos. Não eram soldados, mas tinham algo que os jagunços não tinham: sede de justiça. O confronto durou pouco menos de 40 minutos, mas foi o suficiente para tingir a terra seca de vermelho. Os cangaceiros lutavam como se cada golpe fosse uma resposta a anos de humilhação. Os gritos dos jagunços misturavam-se aos grunhidos abafados dos feridos e ao barulho dos galhos quebrando sob os corpos que caíam. O coronel Talácio, trancado na Casa Grande, ouvia os sons como se estivessem vindo do próprio inferno. Ordenou que seus homens resistissem até o último cartucho, mas àquela altura, até seus próprios funcionários começavam a se render. Um deles, o cozinheiro Clemente, abriu os fundos da casa e saiu com as mãos erguidas, dizendo em voz firme: "Eu vi o que ele fez. Não luto mais por quem tortura." Lampião chegou até a varanda principal quando o último jagunço caiu. Subiu os degraus de madeira sem pressa, limpando o suor com as costas da mão. Encontrou a porta trancada. Deu 2 chutes secos. Na terceira batida, a madeira cedeu, estourando os batentes. Dentro, Talácio tremia. Estava cercado por retratos antigos, móveis de jacarandá e garrafas vazias de cachaça Caraçuípe. Tentou se esconder atrás de uma estante, mas Lampião o viu. Não disse uma palavra, apenas apontou a arma, mas não disparou. O coronel, tomado pelo pânico, caiu de joelhos, sujando a calça de linho claro. Gritava por misericórdia, mas ninguém ali parecia disposto a ouvir súplicas. Não seria uma bala que resolveria aquilo. Lampião sabia. Virou-se para os homens e disse: "Esse aí não é meu para matar, é do povo." Ordenou que o amarrassem. 3 cangaceiros o puxaram para fora da casa pelos braços, arrastando-o pela varanda, enquanto os libertos formavam um círculo ao redor. O coronel gritava, esperneava, prometia dinheiro, proteção do governador, qualquer coisa. Ninguém respondeu. A justiça estava prestes a acontecer, não em nome da lei dos livros, mas da lei da terra, da dor e da memória. A caminhada começou ainda com o cheiro da pólvora no ar. O céu clareava aos poucos, tingido de um vermelho opaco que misturava a fumaça da batalha à poeira levantada pelos passos apressados. Lampião, seguido pelos seus homens e pelos trabalhadores agora libertos, atravessou a cerca estourada da fazenda de Talácio em direção ao norte. A ideia era clara: deixar o lugar o mais rápido possível antes que o exército tomasse notícia do ocorrido. A Caatinga, no entanto, não perdoa.
O chão rachado de sol, os galhos espinhosos, o calor que castiga sem descanso, tudo parecia conspirar contra eles. Já no segundo dia de marcha, alguns começaram a fraquejar. Uma mulher chamada Antônia, que havia perdido o irmão na luta da fazenda, desmaiou de insolação. 2 homens carregaram-na nos ombros, revezando-se em silêncio. O destino era uma vila escondida no sertão da Bahia, chamada Pedra de Santana. Um lugar de gente pobre, mas acolhedora, onde Lampião tinha amigos antigos e podia buscar abrigo. Mas o caminho era longo e o dinheiro escasso. Os cangaceiros contavam os 1000 réis guardados em lenços. Dividiam farinha seca e carne de sol como se fosse ouro. Ao passar por um vilarejo chamado Angico dos Lopes, pararam para pedir água. Um velho, que os reconheceu de longe, correu para dentro da casa, mas voltou trazendo uma moringa de barro e um pedaço de rapadura. "Vocês libertaram meu sobrinho", disse ele. "O menino estava preso lá na fazenda. Não tenho muito, mas o pouco que tenho é de vocês." O gesto emocionou até mesmo Mariano, o mais calado do bando, que costumava dizer que o mundo não tinha lugar para compaixão. Lampião agradeceu com um aceno e seguiu. Havia pressa. Os homens do governo andavam rondando as trilhas da região desde a última vez que um bando cruzou as terras de Canudos. No 4º dia, chegaram à margem do rio São Francisco. A água barrenta corria lenta, espelhando o céu limpo. Ali, acamparam. Durante a noite, um menino que viajara escondido entre os cangaceiros, filho de um dos trabalhadores libertos, perguntou a Lampião se era verdade que ele tinha conversado com Padre Cícero. "Conversei sim", respondeu o capitão, limpando a faca com um pano encardido. "Ele me olhou nos olhos e disse que o sertão ainda ia ver justiça, mas a justiça que vem da gente, não de papel." A resposta ficou ecoando entre os homens. Era esse tipo de palavra que mantinha o bando coeso. Não era só por vingança que seguiam Lampião. Era porque viam nele a única figura capaz de enfrentar um sistema onde o dinheiro comprava tudo, menos dignidade. Na manhã seguinte, seguiram viagem. Um homem ferido foi deixado numa capela abandonada com comida e água, para ser resgatado mais tarde. Outro, com febre alta, foi carregado em uma rede improvisada. Todos sabiam que o caminho era árduo, mas ninguém pensava em desistir. A resistência ali não estava apenas nos fuzis. Estava nos pés calejados, nas mãos feridas, na fé em seguir adiante, mesmo quando tudo conspirava contra. O silêncio da manhã era enganador. Ao atravessar o pequeno desfiladeiro conhecido como Vale das Promessas, a vegetação rarefeita e o cheiro de terra molhada denunciavam a recente passagem de bois, mas não havia nenhum curral por perto. Lampião parou, levantou o braço e os homens se agruparam em semicírculo, em alerta. Ali, o cangaço se dividia entre instinto e experiência. E naquele instante, ambos sussurravam o mesmo aviso. Algo estava errado. Os primeiros tiros vieram do alto da encosta. Um estrondo seco e súbito, seguido pelo grito de um dos libertos que caminhava à frente. Lampião se jogou no chão e gritou ordens. Os cangaceiros abriram fogo em resposta, mas o inimigo estava em posição vantajosa. Era uma emboscada e das bem planejadas. Do outro lado do vale, surgiram soldados vestidos de caque, homens do destacamento de Piranhas, enviados pelo tenente Moraes. O nome de Moraes era conhecido no sertão por não fazer prisioneiros quando o alvo era cangaceiro. A notícia do ataque à fazenda de Talácio, ao que tudo indicava, já havia corrido pelos rádios das volantes. O tiroteio durou mais de meia hora. Os homens de Lampião recuaram por entre pedras e barrancos, protegendo os civis como podiam. Um rapaz chamado Zeca levou um tiro na coxa e foi carregado por Mariano, que não largou o fuzil nem por um segundo. Lampião, do alto de uma pedra, localizou um ponto cego na formação dos soldados. Gritou por Maria Bonita, que seguia com o grupo de apoio ao fundo, e indicou a manobra.
Em minutos, o contra-ataque estava armado. Por trás dos arbustos secos, Maria Bonita e outros 5 homens cercaram o flanco esquerdo da volante. Quando abriram fogo, os soldados se viram encurralados. O barulho dos tiros ecoava como trovão entre os morros. No fim, os soldados bateram em retirada, deixando 2 mortos no chão e levando outros feridos. Do lado de Lampião, houve perdas também. Um dos antigos trabalhadores, Juvencio, não resistiu aos ferimentos. Lampião mandou enterrá-lo ali mesmo, sob uma pedra marcada com o punhal. O clima entre o grupo era pesado. Não era mais apenas fuga ou resistência. Agora estavam na mira direta das autoridades e cada passo seria vigiado. Lampião reuniu os seus homens e falou sem elevar a voz, como fazia quando queria ser ouvido no silêncio. O que fizemos foi certo, mas agora não tem volta. Eles vão nos caçar como bicho. E a gente só tem 2 caminhos: seguir firme ou morrer com dignidade. Ninguém respondeu, mas os olhos diziam tudo. Naquele dia, mais do que nunca, o bando de Lampião deixou de ser visto apenas como cangaceiros. Para os que caminhavam com ele e para os que assistiram de longe, tornaram-se símbolo de algo maior. Gente pobre enfrentando gente poderosa, com coragem no peito e a terra rachada sob os pés. Com os jagunços derrotados e Talácio capturado, Lampião ordenou que o grupo seguisse para o povoado de Água Fria, uma antiga comunidade quilombola esquecida no mapa, onde outrora os escravizados fugidos da fazenda São José haviam criado morada. A chegada dos cangaceiros com o fazendeiro amarrado gerou alvoroço entre os moradores. Mulheres saíram das casas, homens cerraram os punhos e crianças se esconderam atrás dos adultos, curiosas e assustadas. Era um lugar marcado por cicatrizes invisíveis, onde o nome de Talácio ainda era sussurrado com temor. Anos antes, seus jagunços haviam incendiado as casas do povoado para forçar os moradores a voltarem à escravidão após a abolição. Muitos perderam parentes naquelas noites de horror. A presença dele ali, agora acuado e sujo, fez o tempo se dobrar como se o passado quisesse acerto de contas. Lampião, sem máscara nem metáforas, anunciou que aquele homem responderia diante de quem realmente sofreu nas mãos dele. Nada de tribunal de toga e papel. O julgamento seria no terreiro da senzala desativada, onde o sangue ainda manchava as madeiras antigas. Um círculo se formou ao redor do fazendeiro. Ex-escravizados, filhos de ex-cativos, retirantes e lavradores estavam ali. Olhos fixos no homem que por décadas se acreditara intocável. Lampião puxou uma cadeira de couro rasgado, colocou Talácio sentado e entregou a palavra a quem quisesse falar. Dona Firmina, com seus quase 80 anos e voz embargada, foi a primeira. Contou como teve a filha levada para dentro da casa grande e nunca mais a viu. Depois, um homem chamado Jaime se levantou e descreveu as marcas que carregava nas costas desde os 14 anos, quando apanhou por colher mandioca sem permissão. A cada relato, Talácio mantinha os olhos baixos. No auge do julgamento, uma jovem chamada Mariana, neta de uma ex-escrava, ergueu um caderno velho. Nele estavam anotados nomes, datas e mortes, rabiscados por seu avô. Ela leu os nomes um a um, como uma ladainha de lamento e justiça. Lampião permaneceu em silêncio durante todo o processo. Só no final, ao perceber que o povo já tinha falado tudo, se levantou. Olhou nos olhos de Talácio e disse: "O que é justiça para gente como nós nunca vem de cima. A justiça vem do chão, das mãos calejadas e da dor não esquecida." Com a aprovação da maioria, Talácio foi condenado a devolver as terras ocupadas irregularmente às famílias expulsas, sob vigilância dos próprios moradores, e seria levado para o Recife, onde Lampião garantiu que entregaria o fazendeiro às autoridades, com testemunhas e documentos em mãos. Mas todos sabiam que naquele dia, a verdadeira sentença
não era jurídica. O que houve ali foi mais forte que qualquer papel timbrado. Foi a verdade sendo dita de frente, com coragem, sob o céu rachado do sertão, onde cada palavra pesava mais que ouro. Após o julgamento popular em Água Fria, Lampião reuniu o grupo no alpendre de uma casa de pau a pique. O silêncio da noite só era quebrado pelos estalos da lenha queimando e o miado distante de algum gato na caatinga. Sabia que os próximos passos precisavam ser calculados com frieza. Levar Talácio até o Recife para entregá-lo aos coronéis da lei poderia ser uma armadilha. O velho já tinha amigos nas delegacias, aliados entre políticos e dinheiro escondido em contas com nomes alheios. Mas Lampião também sabia que a justiça feita apenas com pólvora criava fantasmas difíceis de enterrar. A ideia era clara: transformar aquele fazendeiro em exemplo público, obrigar a elite nordestina a engolir, diante de toda a imprensa, que um homem poderoso havia sido detido por um bando de miseráveis com sede de justiça. A caravana partiu ao amanhecer. Talácio ia montado em um burro amarrado, vigiado dia e noite. Passaram por pequenas vilas como Jacaré das Almas, São Benedito do Norte e Lagoa do Padre, onde o povo saía para ver aquele espetáculo inédito: o rei do cangaço levando um coronel do sertão como prisioneiro. Em cada parada, Lampião fazia questão de repetir a mesma frase: não somos bandidos, somos o eco do grito que foi calado por tempo demais. E deixava que Talácio escutasse isso todas as vezes, como se cada palavra fosse um golpe nos muros de sua arrogância. Em Lagoa Funda, um padre pediu que o matassem ali mesmo, como nos tempos antigos, mas Lampião recusou. Disse que sangue derramado pela vingança alimenta apenas a dor, mas o sangue exposto à luz da verdade vira prova. E ele queria prova, não apenas alívio. Porém, nas estradas de barro, armadilhas foram surgindo. 2 cangaceiros foram emboscados perto de uma ponte estreita e as informações davam conta de que um grupo de capangas vindos da Bahia havia sido contratado para resgatar Talácio. Foi aí que Lampião se viu diante da escolha mais difícil da sua jornada: manter a promessa de levar o fazendeiro até a capital e expor tudo ao povo, ou eliminar o inimigo ali mesmo, antes que alguém o tomasse de volta e apagasse os rastros. Sentado numa pedra, com o rosto sujo de poeira e o chapéu de couro empapado de suor, Lampião fitou Talácio como quem observa um espelho rachado do passado. Sabia que sua decisão naquele instante definiria como o povo o lembraria: como justiceiro ou como traidor da própria causa. Os cangaceiros esperavam em silêncio. Bastava um gesto, um aceno, mas ele não deu. Levantou-se, puxou o cavalo pela rédea e disse apenas: seguimos. A marcha recomeçou com passos pesados, como quem caminha não só sobre a terra seca, mas sobre o peso da própria escolha. A chegada ao Recife foi marcada por um céu acinzentado e uma garoa fina que deixava o casario antigo com aparência de luto. Lampião e seu bando adentraram a cidade como fantasmas em pleno dia, cruzando as ruas de paralelepípedo sob o olhar atônito de moradores, comerciantes e até repórteres da época, que, espremidos nas sacadas, mal conseguiam acreditar no que viam. Na frente do Palácio da Justiça, com o sol já se pondo, Lampião entregou Talácio às autoridades diante de testemunhas, exigindo que fosse julgado não como um homem rico, mas como um assassino. Com os olhos fixos no juiz, gritou: aqui está quem mandou matar criança e velho. Aqui está quem comprou silêncio com nota de 1000 réis, enquanto os pobres enterravam seus filhos com as mãos. O ato foi noticiado no Diário de Pernambuco e comentado em rádios por todo o Nordeste. O nome de Lampião, que por tanto tempo fora símbolo de medo, passava agora a ser discutido entre advogados, professores e até padres. Uns chamando-o de justiceiro herege, outros de libertador popular. Mas o que nenhum deles sabia
é que, na calada da madrugada seguinte, enquanto a cidade dormia, Lampião partiu. Não esperou agradecimentos, nem se deixou fotografar. Rejeitou qualquer glória oficial. Foi visto pela última vez cruzando o rio Capibaribe a cavalo, rumo ao Agreste, como se tivesse cumprido apenas uma parte de um destino maior. Nos anos que se seguiram, muitos disseram que ele morreu em emboscada. Outros juraram tê-lo visto escondido em fazendas do Maranhão. Mas o que realmente sobreviveu foi o rastro da sua escolha. Em vilarejos esquecidos, mulheres ainda sussurravam o nome dele como quem reza. Homens escreviam seu rosto nas portas de estrebarias. E crianças ouviam dos avós que o cabra que levou um coronel amarrado até o Recife era feito de carne, osso e coragem. A história de Lampião não terminou num tiroteio, nem foi selada por um retrato oficial. Ela virou poeira no vento do sertão e se fixou nas veredas da memória. Porque às vezes a justiça não grita nas praças, nem se escreve nos livros. Às vezes ela caminha calada, com um rifle nas costas, um chapéu de couro na testa e a alma carregada de nomes que jamais serão esquecidos.